Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, nós estamos aqui em mais um dia de ensino, de aprendizado da Escola Bíblica Dominical e nós temos assim um desafio, né, nessa manhã. O desafio de substituir o pastor Gilvan, em primeiro lugar, né, ele teve um empecilho de última hora, não foi possível ele estar conosco nessa manhã. E eu vou tentar aqui juntar pelo menos duas situações, duas propostas, né, que estamos tendo nesses dias. Né? E essas propostas, queridos, uma delas é a proposta que o pastor Gilvan tem trazido para a escola dominical, né, que trata a respeito de aspectos distintivos, né, na doutrina e no governo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aspecto distintivo, né, de toda a igreja evangélica, né, alguns aspectos que nos distinguem. Né? Então, o assunto que nós trataremos hoje é uma dessas distinções. Né? Nós vamos falar a respeito do milênio, né, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, na sua maior parte, né, crê a respeito, né, da questão do milênio. Então, essa é uma das propostas que nós vamos tentar cumprir aqui. A outra proposta é uma que eu tenho desafiado, né, os irmãos com respeito à doutrina das últimas coisas. Desafiado em que sentido? Às quintas-feiras nós temos trazido mensagens sempre pegando um texto que tenha, trabalhando um texto que tenha algum aspecto escatológico, ou seja, que fala a respeito da doutrina, do ensino, daquilo que precisamos saber a respeito desses dias que nós vivemos e daquilo, né, que diz respeito ao fechamento, né, da história da humanidade e, com certeza, da direção de Deus, né, quanto a história da redenção. Muito bem, queridos. Hoje nós então continuaremos, né, trabalhando essa visão, e eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Nós leremos a partir do versículo 1. Então vou te dar um tempo aí para que você abra, né, a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 em diante. Então diz assim a palavra do Senhor: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão.
Até aí, queridos. Vamos orar. Santo, eterno, maravilhoso e perfeito Deus, nós, meu Pai, nos colocamos totalmente nas Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que em nome e por amor de Jesus, que a Tua graça, Senhor, o Teu poder, Senhor, nos ajude aqui nesse momento. Ajude, meu Pai, a mim para transmitir a Tua palavra. Ajude, meu Pai, os meus irmãos, todos aqueles que estão ouvindo, meu Pai, para que compreendam essa palavra, iluminados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, e que em nome e por amor de Jesus, o Senhor, meu Pai, nos conceda a graça de crescermos na graça e no conhecimento do Senhor nesta manhã, meu Pai. Ô Pai, dependo totalmente de Ti, e eu peço que o Senhor venha me suprir a Tua igreja, meu Pai, por meio desse ensino, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Deus. Queridos, muito bem, nós aqui podemos partir como aquilo que é com certeza o ponto principal dessa passagem a partir do versículo 4. O apóstolo João diz aqui no texto que ele viu também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Muito bem, amados, a visão que nós vamos ter, né, hoje desse texto, segundo uma doutrina, a doutrina seguida pela Igreja Presbiteriana do Brasil, vou repetir aqui mais uma vez, na sua maioria, né, porque há alguns que ainda titubeam quanto a esse entendimento do texto, mas entendemos, amados, que essa interpretação é certamente a mais fiel, a mais que abrange realmente o ensino de toda a Escritura, e nós vamos mostrar isso no decorrer, né, desse estudo. Muito bem, o entendimento, amados, amilenista, e eu queria assim que você pensasse com respeito a esses termos. Talvez você tenha uma dificuldade, né, em dizer, mas precisa desses termos e tal. Esses termos vão te ajudar, certamente, irmão, a diferenciar outras interpretações, né, que correm por aí. Algumas até de certa forma bastante plausível, né, até que você estude um pouco mais, mas algumas totalmente, amados, desfocados da verdade da palavra de Deus, e certamente, amados, muito cheio de peripécias, vamos dizer assim, né? Às vezes as pessoas se entusiasmam, né, por causa do excesso de, vamos dizer, de coisas extraordinárias e tal, e muitas vezes, amados, isso não diz respeito à verdade. São afirmações que não encontram respaldo na Escritura Sagrada. Né, que você seja um crente bereano, né, como quando o apóstolo Paulo pregava, diz que os crentes de Bereia, lá no livro de Atos, diz eles eram mais, né, nobres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra, como os de Tessalônica, mas eles conferiam nas Escrituras para ver se realmente as coisas eram assim. Fiquei muito feliz na última quinta-feira, né, após nós termos pregado, né, a respeito... pregamos quinta-feira passada em 1 Tessalonicenses, e ali, amados, nós, né, trabalhamos também uma visão, né, escatológica e com respeito ao texto ali de 2 Tessalonicenses, desculpa, deu um branco aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 12, e ali, amados, logo depois que terminou, no outro dia pela manhã eu já recebi
algumas, né, no grupo da igreja, algumas perguntas, e recebi também, né, pessoas pedindo os textos para que pudessem conferir, para que pudessem estudar, né, mais acuradamente. Eu fiquei muito feliz aí com essa situação também. Muito bem, queridos. Segundo o entendimento amilenista, o milênio, ele é descrito então como o que, amados? Como o reinado presente, atual, das almas dos crentes, né, dos crentes mortos, certamente, com Cristo lá no céu. Eu queria que você guardasse isso. O que é o milênio? O milênio é o reinado presente das almas dos crentes mortos com Cristo no céu. Então, se você der uma olhadinha aqui no versículo 4, diz isso. Vi também tronos, e nestes sentaram aqueles quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, amados, nós vamos ver aqui que é muito interessante que nesse pequeno trecho da Escritura, versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 12, você vai ver a palavra 1000 anos, né, ela ocorrendo 5 vezes. Então, assim, é um assunto, né, vamos dizer, é um trecho da Escritura saturados, né, carregado de expressões que se referem ao milênio. E dentro desse trecho, então fica muito claro aqui que quem são aqueles que reinam com Cristo? Aqueles, né, diz o texto, aqueles que foram decapitados por causa do Evangelho, por causa do testemunho de Jesus, mas também aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Mas o texto completa e diz: tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Ou seja, são aqueles que receberam a marca de Cristo durante o tempo, né, que viveram aqui sobre a terra. Então, amados, nós podemos dizer então que o reino milenar de Cristo, ele já foi inaugurado, e ele é um reino presente, né, das almas, né, dos crentes mortos com Cristo Jesus. É um reinado presente. Há um entendimento, amados, né, também, que esse reino presente, ele foi inaugurado por Cristo, né? Jesus já afirmou, né, quando ele expulsava demônios, quando ele ensinava a verdade, ele dizia assim: olha, vocês reconhecem que o reino de Deus é chegado entre vós. Jesus não está mais sobre a terra, mas ele fez uma promessa, que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o seu Espírito Santo. E aí há um entendimento também de que esse reino continua sendo administrado sobre a terra, amados, no sentido, né, desse reino inaugurado, através da palavra de Deus e do ensino do Espírito Santo de Deus. Esse reino inaugurado, então, ele é regido pelo Espírito Santo e a sua palavra sobre a terra. Então, amados, qual é o tempo desse reinado? Esse tempo se dá entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Logo, amados, o amilenismo, essa maneira, né, esse modo, né, essa interpretação que fazemos da Escritura, ela nega, amados, um reino literal de 1000 anos. Ou seja, que esses 1000 anos que estão aqui seja um 1000 anos literal, né, e que vai acontecer, e essa é a ideia do pré-milenismo. Por isso que se chama, né, a ideia de que nós estamos vivendo, né, num período antes do milênio, né, e que esse milênio iniciará após a volta de Cristo, né? Então alguns entendem, e aí se dividem em dois tipos de pré-milenismo, né? O pré-milenismo que entende que Cristo voltará, como nós aprendemos, né, sobre o arrebatamento, né, na última quinta-feira, que Cristo voltará
ele estará em bodas, né, com a sua igreja durante 7 anos. Então, nessa segunda parte da vinda de Cristo, né, da segunda vinda de Cristo, na segunda parte da segunda vinda de Cristo, é que Cristo, então, iniciará o seu reino milenar. Por isso que se chama pré-milenismo, né? Nós estamos vivendo num período pré-milênio. Esse não é o nosso entendimento. Esse é o entendimento de determinado grupo. E é um grupo, amados, até que adere a alguns presbiterianos, né? Mas isso já praticamente eu creio que já está extinto dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, à medida que houve um estudo mais profundo, à medida que irmãos, né, foram tendo a compreensão correta, e então esse grupo só acredita que Cristo, numa sequência, vamos dizer assim, né, Jesus volta, né, o arrebatamento, né, a sua segunda vinda, e aí se inaugura o milênio, né, e aí vai ter 1000 anos da direção de Cristo. E aí vem toda a questão com respeito ao que acontece dentro desse milênio e tal. Existe muitos detalhes, né, não daria tempo para nós tratarmos aqui. Muito bem, amados. Nesse texto, é muito claro, né, que esses indivíduos degolados ou decapitados, né, são os santos que já morreram em Cristo, e eles estão no céu. Então, eles reinam até quando, amados? Com Cristo ali, até a última ressurreição dos mortos. Então, é muito claro aqui quando diz, né, e viver o restante dos mortos, versículo 5, os restantes dos mortos não reviveram, até que se complete os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, amados, esse é o entendimento, né? Mas no dia, então, do Senhor, como nós vimos sobre o dia do Senhor na última quinta-feira, né, baseado ali em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 12, nesse dia do Senhor, todos aqueles que são de Cristo se unirão a Ele, agora em corpo e alma. Aqui o que Jesus vê é a alma dos decapitados, né? Mas nesse dia, amados, então no grande dia, todos aqueles que são de Cristo se unirão a Ele, em corpo, em alma, em completa perfeição e glória celestial, amados. Então, não será apenas a alma mais dos decapitados, mas também, amados, haverá ressurreição desses amados e haverá também depois o nosso encontro do Senhor nos ares. Amados, por outro lado, esse texto também apresenta aqueles que não são do Senhor, aqueles que não são seus, que Ele nunca conheceu. Diz o texto, amados, que eles não vivem agora, não é apresentado, né, eles como vivos aqui nessa ideia, embora seja um assunto para nós tratarmos, né, em outra ocasião, quando nós tratarmos a respeito da condenação eterna, do inferno e tal, mas eles não vivem no sentido, amados, de eles não viverem espiritualmente. Eles não nasceram de novo, eles não participaram da primeira ressurreição e não viverão após a ressurreição, né? Quando todos aqueles, a palavra do Senhor lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, a ressurreição, né, a segunda ressurreição é para todos, né? A primeira ressurreição, apenas alguns participam. Mas aquela segunda ressurreição que todos participarão, uns para a vergonha eterna, uns, né, para viverem no céu, em alegria eterna, mas outros para a vergonha e horror eterno. Queridos, muito bem. Qual a implicação disso?
Pastor, mas como é que nós podemos ter outros textos para que nós pudéssemos apoiar essa ideia de que Cristo reina? Eu queria que você, em primeiro lugar, lembrasse que Jesus, quando esteve aqui sobre a terra, ele inaugurou o seu reino. Ele afirmou que o reino do Senhor era chegado entre nós. O reino de Deus era chegado entre nós. Mas eu quero destacar aqui, amados, o ensino do apóstolo Paulo, né? Eu queria que você deixasse marcado aí o capítulo 20, e você fosse até primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Que você lesse comigo os versículos, vamos ler a partir do versículo 20, que eu acho que vai nos dar um entendimento maior. Nós vamos entender um pouco mais do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele vai estar falando sobre a ressurreição, que Cristo é as primícias dos que dormem, está o título aí. Mas a partir do versículo 20 ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. É lógico que esse todos aqui diz com respeito à igreja, porque constantemente essa que é a questão da interpretação. Se você pega um texto desse fora, do contexto de toda a Escritura, certamente você vai fazer afirmação, que não condiz com a Escritura. A palavra de Deus, eu acabei de citar Daniel 12:2, que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, assim como, versículo 22, como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Versículo 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Quem são as primícias? É aqueles que nós vimos lá no versículo 4 do capítulo 20 de Apocalipse. Esses são as primícias. São aqueles que já morreram e que estão em Cristo. Há poucos dias atrás, o pastor Gilvan trabalhou aqui conosco a respeito da igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que já passou pelas lutas aqui, elas não enfrentarão, suponhamos, não estou fazendo nenhuma afirmação quanto a tempo, mas suponhamos que as coisas se acelerassem e nós tivéssemos que enfrentar o homem da iniquidade que nós ouvimos a respeito dele na última quinta-feira, vamos ver mais detalhadamente na próxima quinta, e nós tivéssemos que enfrentar esse homem da iniquidade, a grande tribulação que nós entendemos que acontecerá ao final desse milênio que nós estamos vivendo. Então, porque Cristo já está reinando com os santos nos céus, esse milênio já está em andamento, e então nós passássemos por essas lutas todas. Nós somos a igreja militante, e nós estamos militando aqui pela causa de Cristo, mas uma igreja já é triunfante, ela não vai passar por essas lutas mais. As lutas que eles tinham de passar já passaram. São a alma dos decapitados, são a alma daqueles que não receberam na sua mão direita e na sua fronte a marca da besta. Então todos aqueles, quem são esses, amados? Todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, amados, diz aqui o texto, versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Versículo 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo do pé. E a pergunta que eu te faço, olhando para esse texto, olhando para o texto, amados, sobre a alma dos decapitados, você vai ver claramente, queridos, que Cristo reina nos céus, com esses amados, reina na terra através do Espírito Santo e da palavra, porque o reino de Deus
foi inaugurado aqui. Mas diz, amados, que o reino foi entregue por Deus Pai a Cristo. Amados, quando ele assentou, a palavra de Deus vai mostrar em vários versículos, né? Quando ele assentou, quando ele subiu aos céus, amados, ele recebeu maior glória, diz a palavra do Senhor. Ou seja, ele está agora reinando, e diz o texto, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, ele está reinando. Nós estamos dentro do milênio. E para que não haja nenhuma dúvida, o versículo 25 então vai completar. Porque convém que ele reine até o quê? Até que haja posto todos os inimigos debaixo do pé. Versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pronto, está aí. Né? Ao final, amados, a morte será destruída. Diz, se você seguir a leitura lá do capítulo 20 de Apocalipse, vai deixar muito claro que até a morte ela é lançada dentro do lago de fogo. Então, pastor, quando acontece o milênio? Nós estamos vivendo ele. Ele foi inaugurado, né, nos dias que Jesus esteve aqui sobre a terra. Né? Alguns gostam de especificar mais o dia do derramamento do Espírito Santo, mas certo é que toda a obra de Jesus foi feita para inaugurar esse milênio. Né? A obediência com que ele viveu, nascimento, a obediência, a humilhação de Cristo, né? O seu sofrimento, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, isso, na verdade, amados, foi um conjunto que nos levou à inauguração desse milênio, para que o nosso rei, né, fosse recebido no céu e ali ele passasse a reinar até que o último inimigo seja colocado debaixo dos seus pés. Esse é o entendimento amilenista, é o entendimento adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, né? E ela nos traz grande tranquilidade. Pastor, qual a implicação disso? Querido, Cristo reina. Cristo reina. Ele reina nos céus e reina sobre a terra. Nós não temos... Se hoje fosse inaugurado, amados, a grande tribulação, Cristo reina. Nós não podemos esquecer, amados, e você vai ouvir isso muito à medida que nós vamos estudando aqui a doutrina das últimas coisas. Nós não podemos esquecer que o livro de Apocalipse ele foi escrito inicialmente por uma igreja que estava passando por luta, estava passando por dificuldade. Eu gosto muito de uma expressão que o Hendricks usa, né, o William Hendricks, o pastor João até chegou a citar, né, esse livro como um livro, né, até pequeno pela profundidade de ensino que existe em Apocalipse, a quantidade de ensino que existe em Apocalipse. E ele tem um livro chamado Mais que Vencedores, né? Você procura ele aí nas livrarias, se for possível teremos na nossa livraria também, né? Eu tenho ele aqui, né? Eu uso muito ele é todo escrito, né? Tudo anotado e tudo, já usei ele ensinando na igreja. E esse livro, então, ele usa muito uma expressão para dizer, né, da intenção do autor, quer seja o autor humano quanto o autor divino. A gente não pode esquecer, né, que João, o apóstolo, ele estava na condição de profeta. Né? Deus deu uma visão para ele. E diz lá, amados, que o Hendricks deixa muito claro isso, que o livro de Apocalipse foi um livro escrito, né, para os crentes vivos da época de João, mas para transmitir conforto à igreja, né, e aos crentes vivos da época de João, mas que isso transmite, isso se desdobra, amados, aos crentes de todas as épocas, em toda e qualquer dificuldade. E uma das coisas que esses irmãos ouviram, amados, é que Cristo reina nos céus, por meio, né, do seu governo, junto com os crentes mortos, né, a alma dos crentes mortos. Mas aí Cristo reina na terra por meio da sua palavra e a ação do seu Santo Espírito. Amém, queridos? Esse é o primeiro conforto, é o primeiro consolo. O segundo ponto, amados, que nós precisamos trabalhar aqui é com respeito à prisão de Satanás. Né? Então, se nós dermos uma lida aqui nos versículos 1, vamos voltar lá em Apocalipse 20, né? Então,
nos versículos 1 e nos versículos de 1 a 3 diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Versículo 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 7, amados. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que é nos 4 cantos da terra. Gog e Magog aí é uma outra história, não dá para a gente trabalhar toda essa manhã, senão nós tomaríamos muito tempo. Queridos, deixa eu, antes de nós entrarmos aqui exatamente na questão da prisão de Satanás, eu gostaria muito, né, é meu sonho, vamos dizer assim, né, que você, ao ouvir essas mensagens, você anotasse. Eu disponibilizei, por exemplo, o estudo da última quinta-feira, né, no grupo da igreja, mas que você anotasse, que você riscasse na sua Bíblia, reportasse, ali você anotasse, olha, esse texto diz respeito àquele outro texto, colocasse ali, né, a referência do texto, que você se desafiasse a estar aprendendo cada um desses quadros que estão sendo dados. Né? Nós trabalhamos Mateus 24 com um texto escatológico que fala sobre os últimos dias, né? Lá quando Jesus, né, nós destacamos principalmente a questão, amados, que Jesus ensina a respeito dos últimos dias, quanto a nós estarmos alertas, quanto a nós estarmos ativos, né, na obra de Deus, e nós estarmos amando, amados, a obra de Deus, amando o povo de Deus, amando, amados, a proclamação do Evangelho. Né? Então nós vimos ali que Mateus 24 é principalmente um ensino de alerta, não é para nós sabermos o tempo e as épocas, que Jesus disse que lá no início, né, do livro de Atos, que não cabe a nós sabermos, não cabia aos discípulos, não cabe a nós sabermos quanto é tempo e as épocas, mas cabe a nós, amados, aquilo que foi revelado, nos esclarecer. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito da vinda do Senhor Jesus, quando fala a respeito, amados, daquilo que nós podemos nos alertar, ele fala assim: vocês não estáis em trevas, vocês não estão em trevas, para que esse dia vos pegue como ladrão de noite. Né? Nós não precisamos, amados, ficar apavorados, nós não precisamos estar, né, ficar inquietos. Nós temos a palavra de Deus para nos orientar. Ele diz, então vocês se cuidem, né? Estejam alertas como ativos na obra de Deus, alegres na obra de Deus, né? Amando os irmãos, amando a volta de Cristo, amando a pregação do Evangelho, queridos. Então, quando eu estava falando aqui, que você seja desafiado, então, a cada um desses ensinos, você ir formando quadros, né? E formando quadros na sua mente. Então, o pastor falou sobre arrebatamento aquele dia, o pastor Gilvan falou sobre isso. Então, você vai formando esses quadros, daqui a pouco ele vai se encaixando. Eu lembro que eu estava no seminário, e no terceiro ano eu lembro que eu ouvi algo libertador. No terceiro ano do seminário, eu fiz seminário 5 anos, né, se não me engano, 90 matérias no total que nós vimos naqueles 5 anos. E alguém chegou na sala, um dos professores, eu não me lembro mais qual foi, e ele chegou e disse o seguinte: olha, talvez vocês estão muito confusos com muita coisa que vocês já viram aqui, vê em psicologia, vê em escatologia, vê as matérias teológicas, vê as matérias exegéticas, vê as matérias históricas, e aí, ele falou, talvez vocês estejam perdidos, mas você pode ficar tranquilo. Lá para o 5º ano, essas coisas começarão a se encaixar, uma após outra. E foi o que aconteceu, queridos. Então, aprenda, se desafie a aprender. Não, realmente é isso. Né? Eu gostei daquele irmão que
foi atrás, né, outros irmãos depois pediram também, né, foi atrás porque ele queria conferir se as coisas eram assim. Então você confere e aí depois você vai, não, é isso mesmo. Mas isso aí não vai ficar sozinho, você vai juntar com outro quadro, com outro quadro. E quando alguém expor todo o quadro diante de você, né, porque não tem condições de você expor todo esse quadro num único estudo, amados, né, assim como não dá para você ler a Bíblia, né, em 1 hora apenas, então você vai se deleitar, amados, com o ensino da palavra de Deus. Você vai fazer igual o apóstolo Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Tá joia? Vamos voltar aqui à prisão de Satanás. Então, amados, quando você dá uma olhadinha nos versículos aqui de 1 a 3, versículo 7, né? Toda a passagem, na verdade, aqui que nós lemos, fica muito claro, amados, que os 1000 anos do reinado de Cristo, né, com as almas dos crentes salvos, como nós ensinamos, ela indiscutivelmente, né, se dá no mesmo período de tempo da prisão de Satanás, certo? Né? Então, enquanto os crentes vivos reinam no céu, né, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os reinos da igreja, que os crentes da igreja militante reinam aqui segundo a direção da palavra e do Espírito Santo de Deus. Ao mesmo tempo, nesse mesmo tempo, Satanás está preso. E aí você diz, não está não, pastor. Vamos lá, queridos, vamos estudar a respeito disso. Então, amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para o Evangelho, para os Evangelhos, olhamos, amados, para os ensinos do apóstolo Paulo a respeito, né, da vida de Cristo, fica muito claro, amados, que a vida obediente de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, né, tiveram um grande significado, não somente para a igreja, mas teve um grande significado também para o próprio Satanás. E é o que nós vamos ver aqui. Se você der uma olhadinha, eu queria que você voltasse algumas páginas aí da sua Bíblia e fosse até Apocalipse capítulo 12, que é um texto paralelo a esse. E lá vai dizer assim, capítulo 12, versículo 7 em diante. Nós vamos ler até o versículo 11. O título está lá. Anjos pelejam no céu contra o dragão. A vitória de Cristo e do seu povo. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado da terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Vamos repetir essa parte? Versículo 10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A palavra do Senhor é muito clara em dizer que o diabo é o nosso acusador, amado, diante do nosso Deus. Versículo 11. Eles, pois, o venceram, por quê, amados? Por causa do sangue do Cordeiro. Versículo 11. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Não só, amados, o sangue, mas essa vitória continua, né? O sangue, vamos dizer, né? Não só pelo sangue, eu acho que a expressão não ficou muito boa, né? Eles, pois, venceram por causa do sangue e por causa do testemunho. O sangue de Cristo derramado na cruz, amados, agora tem uma mensagem a ser anunciada, tem um testemunho a ser dado, e os crentes na igreja primitiva entenderam de pronto isso, e saíram a evangelizar, e atenderam a ordem de Jesus, que seria pregado esse evangelho, né, em Jerusalém, Samaria, né, e também até os confins da terra, por causa do testemunho da palavra que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A visão de João, amados, é que Satanás tem o seu poder debaixo do controle de Deus.
né? Você, não é só João, mas se você for lá em Jó, amados, você já vai ver isso, né? Lá no Antigo Testamento, né? Você vai ver, amados, que Satanás age, mas ele não age descontroladamente. Ele age debaixo do controle de Deus. A sua maldade, ela é restringida pelo poder de Deus, né? Mas isso é um assunto para outra hora, mas vamos lá. Então, amados, durante a presente era não é diferente. O que quer dizer aqui com respeito à prisão de Satanás é que o seu poder é limitado durante essa era. E essa era que eu estou me referindo é da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Pastor, então em que consiste a prisão de Satanás? Amados, versículo 3 é a chave aqui para esse entendimento. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Aqui está, amados, né, a visão, né, do que é Satanás estar preso. É para que não mais enganasse as nações. O próprio Senhor Jesus, amados, ele afirmou, quando ele foi acusado, estava sendo acusado, né, de que ele estava expulsando os demônios pelo poder do próprio demônio, ele vai afirmar lá em Mateus 12, 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então ele saqueará a casa. E queridos, na verdade, esse saquear os bens de Satanás, a palavra do Senhor diz que Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esses dois reinos estão, né, simultaneamente, amados, andando, né, e até o dia em que Jesus, né, derrotará totalmente, e o último, então, inimigo a ser derrotado será a morte. Então, amados, deixa muito claro que Jesus chegou e com seu ministério, com a sua obra, a nosso favor, ele amarra Satanás. Amarra Satanás em que sentido, amados? Para que não mais engane as nações. Se você voltar lá em Mateus capítulo 4, versículo 16, né, o evangelista vai afirmar, amados, né, Mateus, né, no evangelho vai afirmar, o povo que jazia em trevas, o povo que estava preso em trevas, o povo que não tinha ensino, o povo que não tinha direção, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, luz para os gentios. Então, amados, em que consiste a prisão de Satanás? Para que não mais engane as nações. Né? E aí a palavra do Senhor vai falar a respeito, né, de todo o livro de Atos, vai mostrar isso, amados. As nações agora Jesus é chamado de luz para quem, amados? Para os gentios. Anteriormente, amados, só a nação de Israel é que estava iluminada por essa luz. E os outros povos vinham até Israel para que pudesse, né, contemplar essa luz, né, por meio, né, de todo o ensino do Antigo Testamento, apontando, né, para Deus, mas apontando para a vinda de um dia do Messias. Mas agora, amados, não é mais uma promessa, mas é a conclusão. E Jesus, ao vir, amados, ele é o valente que aprisiona e rouba os bens, né, daquele que está amarrado. Olha só, se você for lá em Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18, vai dizer assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus disse para eles: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso, amados, une o texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 20, une o texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 12. Então, amados, é muito claro, né, que essa prisão de Satanás, né, ela se dá no mesmo período em que esses irmãos estão reinando, esses irmãos, né, as almas dos irmãos, né, mortos, que estão lá com o Senhor. Lógico que isso é a alma deles,
né? Está sozinha, só pode estarem mortos. Mas olha só, queridos, se é junto, eu queria, talvez você venha com uma pergunta que é muito comum, né? E boa pergunta. Se Satanás está preso, por que tanta coisa ruim? Por que ele tem feito tanto estrago na vida das pessoas, nos lares, né? E a palavra do Senhor é muito clara, amados, em afirmar que o poder do inimigo, né, está debaixo do poder de Deus. Nós vimos textos aqui que deixam muito claro, amados, que a prisão de Satanás foi para que não mais enganasse as nações. Para você ter uma ideia, só voltando um pouquinho aqui, e vou lançar aqui mais um assunto. Lá me escapou, acho que capítulo 11, vai falar sobre as duas testemunhas mártires. As duas testemunhas mártires, amados, quando nós olhamos, aplicamos as regras de interpretação, fica muito claro que essas duas testemunhas mártires, elas são, na verdade, a pregação do Evangelho. Eu vou resumir aqui. E é interessante que essa pregação do Evangelho, quando chegam os dias da grande tribulação, quando chegam os dias, amados, daquela luta realmente, né, contra o homem da iniquidade e tudo, essas duas testemunhas mártires, elas são mortas. E elas ficam caladas por pouco tempo. E a palavra de Deus diz aqui que Satanás foi solto por pouco tempo. Né? Nós vimos esse texto. Mas diz que logo Jesus vem e elimina os inimigos dessas duas testemunhas, né, com o sopro da sua boca. Satanás, o dragão, né, os falsos profetas e assim por diante. Mas o que eu quero destacar aqui, queridos, é que quando essa voz do Evangelho é calada, essas duas testemunhas caladas, diz que os reis e os poderosos da terra, eles mandam presente uns aos outros. Eles se alegram pela morte, pelo testemunho do Evangelho. Por quê? Porque as consciências deles agora não está sendo mais alfinetada. A consciência deles agora não está sendo mais acusada. Por quê? Porque a igreja sobre a terra, amados, é o sal da terra. A igreja sobre a terra é o testemunho que faz com que o poder de Satanás esteja limitado, porque não há mais, porque aonde chega a luz, né, onde chega a luz do Evangelho, onde chega a luz da palavra de Deus, a luz da salvação em Cristo Jesus, essas mentes são iluminadas e elas não andam mais segundo as regras desse mundo, com lutas, com dificuldades, mas elas são iluminadas. E aqui deixa muito claro, então, que Satanás foi preso, amados, para que não mais enganasse as nações. A presença do Evangelho, né, tanto que quando terminar a pregação do Evangelho, então virá o fim, é o que Jesus fala. Né? Quando terminar, não há mais motivo, né, para continuarmos aqui, até que o Evangelho seja pregado. Mas vamos lá na pergunta, né? Pastor, se Satanás está preso, como ele faz tanta desgraça ainda? Então, já falamos aqui, amados, que há dois reinos caminhando juntos, né? O reino das trevas e o reino da luz, né? E isso vai acontecer, né, até os últimos dias. Mas eu queria destacar para você um texto que deixa muito claro essa questão da prisão de Satanás, que está lá em Judas, né? Judas só tem um capítulo. No versículo 6 diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Queridos, o que o texto está dizendo? Judas está afirmando que não só Satanás, mas todos os anjos que abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas. Uai, mas por que a palavra de Deus não manda aqui? O diabo, nosso adversário, anda ao derredor, cuidado, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor como um leão. Ele não está preso, está aqui. Judas está afirmando também que está preso. Mas ao mesmo tempo a Escritura, é isso que faz é o conhecimento de toda a Escritura e levar-se em conta toda a Escritura que faz termos a interpretação correta. Por quê? Porque o texto deixou muito claro. A prisão de Satanás consiste em ele não enganar as nações. Esses
anjos que se tornaram demônios, na verdade, eles estão guardados sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Você foi em Colossenses 2,7 diz, né? Desculpa, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, vai dizer, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Ou seja, há uma limitação. A prisão de Satanás consiste em uma limitação do seu poder de enganar as nações. Quando nós juntamos todos os versículos que falam sobre a limitação de Satanás e do poder dele também, nós chegamos a essa conclusão. Colossenses capítulo 2, versículo 15, e despojando os principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Queridos, é claro que despojou, a morte de Jesus despojou, tirou das mãos de Satanás, né, não só de Satanás, mas dos principados e as potestades do ar, né, expôs ao desprezo. Né, eles estão limitados realmente, eles estão atuando, mas eles estão limitados, ainda limitados. Então, amados, quando nós olhamos para toda a palavra de Deus, quer ver, dá uma volta aqui um pouquinho, no capítulo 12, que nós tínhamos lido agora há pouco, nós já estamos terminando, tá, queridos? Capítulo 12, versículo 10, diz assim, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Nisso consistia, amados, a liberdade de Satanás. Né? Ele nos acusava, amados. Agora você vai em Romanos 8,33 e diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha, queridos, quem intentará acusação? Por quê, amados? Porque é Cristo quem nos justifica por toda a obra que ele fez. Nisto consiste a prisão de Satanás. Então, amados, o reino de Cristo com as almas dos santos que morreram em Cristo nos céus, está acontecendo isso, esse reinado simultaneamente, né, com a prisão de Satanás no que diz respeito à limitação. E tudo isso se desenvolve dentro do milênio. Quando acontece esse milênio, amados? Agora, ele está acontecendo, da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Cristo reina, e isso é que transmitia conforto ao coração dos crentes na época de João. E é isso que transfere, né, que transmite conforto ao nosso coração também. Que em nome, por amor de Jesus, né, hoje nós vemos, amados, igrejas sem esse conhecimento, como eu disse na quinta-feira, amados, né, e eu falo isso com temor e tremor e com profundo respeito e amor por esses irmãos, mas infelizmente, amados, coloca Satanás quase em pé de igualdade com Deus, em pé de igualdade com Cristo. Isso não existe, queridos. Nosso Senhor, ele é vencedor, ele aprisionou o inimigo, e isso quer dizer que ele restringiu o poder dele, amados. E aqueles que estão em Cristo verdadeiramente foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Se Cristo não está reinando, por que então nós somos transportados de um reino para outro, amados? Jesus disse, né, agora veio o príncipe desse mundo e eu não tenho nada a ver com ele. Jesus disse nos dias do Evangelho. Queridos, que Deus nos abençoe. E eu queria assim encerrar, eu queria apenas que você considerasse com respeito à interpretação, por que, amados? Então as pessoas têm uma interpretação que o milênio ainda irá acontecer. Se você der uma olhadinha, lida no capítulo 19 e seguir a leitura do capítulo 20 e entender isso como uma sequência de acontecimentos cronologicamente desenvolvidos, você vai chegar a essa conclusão também. Mas esse que está o grande erro, e esse é um assunto que um dia nós precisamos sentar para conversarmos também, lendo, estudando a palavra de Deus. Na verdade, o livro de Apocalipse, amados, ele é a mesma história contada 7 vezes.
né? Então você vai ver que do capítulo 1 até o capítulo 3, Jesus começa a história e encerra a história. Do capítulo 4, né, até o capítulo 7, Jesus começa a mesma história e termina a história. Ele vai desenvolvendo, ele vai mostrando alguns detalhes que ele não mostrou na história anterior, né? Ele vai tratando alguns aspectos, né? Vai revelando a João alguns aspectos, e assim acontece do capítulo 8 até o capítulo 11, do capítulo 12 até o capítulo 14, né? Do 15 ao 17, 18 e 19, né? E assim, aliás, 15 e 16, 17 até o 19 e por fim, do 20 ao 22. São 7 sessões, é muito interessante isso. São 7 sessões, amados, né? Ou seja, o número da perfeição de Deus, o número da complementação, né, de Deus. Então, queridos, vamos estudar, né? Que bom que nós estamos tendo um terreno fértil, né, para estudarmos a doutrina das últimas coisas num tempo de calamidade, né? Por que isso, queridos? Isso nos leva a entender até mesmo o propósito do livro de Apocalipse. Você entendeu? O apóstolo Paulo, quando ele viu os crentes, amados, de certa forma, sofrendo por causa dos últimos acontecimentos, da perseguição e tudo, nós vimos ali no livro de Tessalonicenses, né? Irmãos estavam morrendo. Ele escreve no final da primeira epístola, ele escreve: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, né? Aos parentes de vocês que morreram, né? Aí depois na segunda epístola aos Tessalonicenses, ele repete, né, novamente o ensino, para que os irmãos estivessem seguros, amados. Então o estudo de Apocalipse não é um livro para nos amedrontar, ele é um livro para nos trazer paz, para nos trazer segurança de que o nosso Cristo reina e que Satanás, o maior inimigo nosso, ele certamente está debaixo do controle de Deus. Que Deus nos abençoe, que você seja desafiado a ler o livro de Apocalipse, a levantar muita pergunta, né? Talvez você traga perguntas que eu não saberei responder de imediato, mas eu vou crescer, você irá crescer também, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Só dar a dica aqui a Michele, que espere um pouco mais, se tivesse até mesmo uma música para ir tocando, porque às vezes quando se fecha ali, acontece de algumas, né, algumas transmissões que ainda estão demorando, né, que ela sempre chega um pouco atrasada, e quando desliga aqui, já desliga lá, né? Então, com isso, nós vamos dar um tempinho, tá bom? Vamos orar agora, nesse momento. Enquanto isso, nós vamos preparar uma música, né, para que a gente possa, até mesmo a música do Rodolfo Abrantes, né, que fala a respeito, né, que a obra de Jesus, amados, nos conquistou aquela participação no lugar dos céus. Vamos orar nesse momento, queridos. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui, meu Pai, envoltos, meu Pai, ao aprendizado da Tua palavra e sermos, meu Pai, confortados e consolados, meu Pai, nesses tempos difíceis. Ó Deus, em nome e por amor de Jesus, que a Tua graça, que o Teu poder, meu Pai, que a Tua, meu Pai, a Tua misericórdia, meu Pai, se manifeste mais e mais sobre nós, sobre as nossas casas, sobre a Tua igreja nessa terra, meu Pai, sobre, Senhor, ó Deus, essa situação que nós estamos vivendo, Pai, ó Deus, que haja, meu Pai, que todos os propósitos do Senhor, meu Pai, em permitir, ó Deus, em fazer, meu Pai, que no curso da história, meu Pai, até as calamidades, meu Pai, sejam servas do Senhor, se cumpram, meu Pai, ó Deus, no propósito de nos edificar, de nos fazer crescer, de nos lançarmos, meu Pai, aos Teus braços, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa essa família que está passando por dificuldade, meu Pai. Esse amado, essa amada que nesse momento, meu Pai, tem, meu Pai, prazer na Tua palavra, mas tem uma aflição no coração por uma situação que está passando, meu Pai. O Senhor conhece a cada um, o Senhor está vendo, meu Pai, essa vida, e que o Senhor, meu Pai, alcance, a console por meio da Tua palavra, meu Pai, de uma forma, meu Pai, que nós nem podemos imaginar, Senhor. Ó Deus, nós, meu Pai, descansamos na Tua graça e pedimos, meu Pai, desde já, que o Senhor prepare o nosso coração para a noite, meu Pai, ó Deus, nós possamos estar adorando, meu Pai, ouvindo a Tua palavra mais uma vez. Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos,
Que Deus te abençoe, que Deus te encha, né, de graça nesse dia, que seja um dia muito abençoado junto com a sua família e que você se prepare, né, você programe estar conosco hoje às 18h30, né, horário local, né, e aí você faz a conta aí conforme o lugar que você esteja aí no Brasil ou no mundo, e assim nós possamos nos edificar aqui com a palavra de Deus. Deus abençoe. Fique com Deus.